Graça e paz. Amém. Nós vamos fazer uma série, e o tema dessa série é Vale a Pena o Risco. Você pode dizer isso para alguém do seu lado aí? Vale a pena o risco. Você pode dizer de novo? Vale a pena o risco. Vale a pena o risco. O que está do outro lado do risco. O que te aguarda do outro lado do risco. Então olha comigo aí o texto do Evangelho de Marcos, capítulo 1, do verso 14. Eu lerei esse texto em dois momentos, porque essa palavra hoje, ela tem 2 pontos apenas, 2. E eu vou ler a primeira parte, depois vou ler a segunda parte. Então eu vou me concentrar no primeiro ponto, porque é a base, porque meu ponto principal é o segundo ponto, e é isso que eu quero ministrar ao seu coração hoje, porque Deus está chamando a apacentar, e isso não é novidade para nenhum de nós, isso não é novo para nenhum de nós, mas nesse tempo, de maneira muito mais clara, de maneira muito mais intensa, para um novo nível, dentro do chamado que Deus tem para essa igreja. Se ouvirá dessa igreja muitas histórias sobrenaturais. Se ouvirá do povo dessa igreja, que não tem nome, que não tem pedigree espiritual, que às vezes acabou de nascer de novo, que veio de uma vida quebrada, mas Deus pegará esse povo e o destacará diante dos olhos dos poderosos dessa geração, porque Deus continua sendo Deus e sua palavra continua sendo a verdade. Quantos creem comigo aqui, irmãos, e podem celebrar ao Senhor, podem festejar ao Senhor? Então vamos ao texto de Marcos capítulo 1, do verso 14, e eu leio o seguinte: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. No que consistia essas boas novas? O tempo é chegado, dizia Jesus, o reino está aqui, está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores, e disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, diga assim, no mesmo instante, diga assim, imediatamente, logo que ouviram o chamado, pode dizer, logo que ouviram o chamado, no mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo, diga logo, logo que ouviram o chamado, logo que Jesus os chamou, o que eles fizeram? Eles seguiram Jesus, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Primeiramente, até aqui, mantenha sua Bíblia aberta. Pai, em nome de Jesus, nós oramos. Faz do teu jeito. Quebra, ó Deus, qualquer resistência e usa, Senhor, esse pregador para fazer com que tua palavra seja clara e recebida, ó Deus, com entendimento, a fim de que frutos apareçam daqui para frente. No nome de Jesus eu oro. Amém. Amém e amém. Imediatamente, no mesmo instante, de repente, é a frase favorita que aparece no Evangelho de Marcos. E por que temos essas frases tão repetidas no Evangelho de Marcos? Porque
Marcos está escrevendo com uma consciência clara de que ele não pode se prender a detalhes. Ele escreve de maneira que tira o fôlego daqueles que estão lendo o seu evangelho, porque ele sabe que Jesus não tem tempo a perder. Tem algo urgente. Fala aí para a pessoa do seu lado: urgente, irmão. Urgente, pode dizer de novo: urgente. Para realizar. Então Marcos, ele não se prende em detalhes como Mateus, ele não se prende em detalhes como Lucas, e ele nem é tão intelectual quanto o evangelho de João. Ele está apenas nos colocando dentro daquilo que, pela ótica dele, é essencial para que a gente entenda o chamado e a urgência de Jesus no cumprimento da missão dele e no repasse para o cumprimento da nossa missão. Marcos nos coloca agora dentro do chamado, não apenas só de Jesus. Marcos nos coloca dentro do chamado dos primeiros discípulos de Jesus. Marcos nos coloca agora dentro do chamado de Pedro, seu irmão André. Marcos nos coloca dentro do chamado de João e seu irmão Tiago. E ele foca muito claramente a essência desse diálogo. Quem lê o evangelho de João pensa que de repente Jesus só disse, olhando para os caras, assim: vem e siga-me. E aí os caras simplesmente seguiram. Irmão, não acontece exatamente assim, mas Marcos se ocupa em passar a essência dessa conversa. Eu creio que Jesus passou um tempo ali, dando a eles orientações claras acerca do chamado que Jesus tinha para eles. E o resumo disso está nessa frase: venham e me sigam, e eu farei de vocês pescadores de homens. Eu vou explorar essa habilidade. Venham e me sigam, e enquanto vocês estiverem vindo após mim, vocês verão que eu sou capaz de pegar essa habilidade natural, que com o tempo vocês desenvolveram, e transformá-la em uma habilidade espiritual. Houve sim uma conversa, mas Marcos se ocupa em nos dar a essência dessa conversa, porque com Jesus ele não perde tempo com clichê, ou dando cartões natalinos. Jesus nos dá comandos para nos levar à vida abundante que ele tem para nós. Olha para a pessoa do seu lado e diz: Jesus não quer perder tempo com você, irmão, acorda. Vai, fala para alguém do seu lado: Jesus não quer perder tempo com você. Jesus está dando comandos nesses dias para você. Os melhores comandos para te colocar dentro da melhor versão de vida que você pode alcançar desse lado da eternidade. Veja, o texto diz que Jesus os chamou, mas Jesus não esperou que eles entendessem o chamado. Jesus disse: venham e me sigam. Jesus não ficou ali esperando, até porque o texto diz imediatamente. Diga aí para a pessoa do seu lado: imediatamente. Vai, imediatamente. Sabe o que é interessante? É que Jesus não esperou que eles passassem pelas aulas do Descubra, pelas aulas do batismo. Jesus não esperou que eles fizessem um trilho de crescimento ministerial. Jesus simplesmente os chamou, e eles atenderam o chamado, deixando tudo que era familiar, tudo que era confortável, tudo que trazia segurança, tudo que era conhecido até um instante, um momento, sem entender, sem ter garantia nenhuma do que o próximo passo traria para a vida deles. E Jesus faz isso com Pedro, com André, faz isso com João e Tiago. E nesse primeiro momento da palavra, eu quero pontuar algo em comum nesse chamado de Pedro, André, João e Tiago. Algo comum. E observe o que é comum nos dois chamados, para os dois públicos, para os dois irmãos. Primeiro para Pedro e André, e depois para João e Tiago. O que é comum aqui? O verso 18 diz que no mesmo instante que eles ouviram o chamado, Pedro e André abandonaram o que estavam fazendo, abandonaram o empreendimento que tinham e começaram a seguir Jesus. No verso 20 diz que
João e Tiago, logo, sem demora, que eles ouviram o chamado, deixaram o pai e os empregados que estavam com o pai. Então, na primeira parte dessa palavra, eu quero falar que o chamado de Deus para nós, o chamado de Jesus para essa igreja, nem sempre é de uma vida quebrada, de uma vida difícil, de uma vida arruinada, de uma vida fracassada. Mas muitas vezes Jesus está chamando pessoas aqui que estão no seu melhor momento, para investir em tudo que são e tudo que tem, para o cumprimento daquilo que está no coração dele. Agora entenda. O primeiro padrão que eu vejo sobre seguir a Cristo e entrar no seu chamado é que, para entrar no seu chamado, você precisa sair da sua zona de conforto. Repete comigo: para entrar no meu chamado, eu preciso sair da minha zona de conforto. Fala mais alto: para entrar no meu chamado. Fala, eu quero ouvir só as irmãs, eu quero criar competição aqui agora. Só as irmãs, eu quero que vocês coloquem esses homens num chinelo. E eu quero que vocês falem alto, bonito. Vamos lá: para entrar no meu chamado, eu preciso sair da minha zona de conforto. Vamos, homens, agora. Vamos lá: para entrar no meu chamado, eu preciso sair da minha zona de conforto. Amém ou não? Esse não é meu ponto principal, mas ele é o contexto do cristianismo. Ele é a base daquilo que revela a natureza do nosso chamado. Me escute, irmão, por um momento, por favor. Cristo não veio para nos tornar confortáveis. Vou repetir, e não é heresia. Cristo não veio tornar a vida de nenhum de nós confortável. Não ouvi nenhum aleluia. Porque não é agradável isso. Não é prazeroso ouvir um negócio desse. E por que Jesus não veio trazer conforto? Porque, veja, para você entender como o relacionamento com alguém dá resultado, você precisa entender a função que se ocupa dentro daquele relacionamento. Você precisa entender a função daquela pessoa na sua vida. Você está aí, irmão? Por quê? Porque se eu não entender a função que eu tenho dentro da relação que eu possuo com a minha esposa, pastora de vocês, essa mulher linda, que ministrou ainda há pouco aqui uma palavra tão poderosa. Se eu não entender a função do que eu tenho que desempenhar dentro desse relacionamento, sabe o que vai gerar? Disfunção. Eu vou tentar explicar de outra maneira. Quando você não entende a função de algo, é muito provável que dentro de um relacionamento você esteja machucado ou ferido. Olha para mim. Quando você não sabe a natureza que você precisa desempenhar dentro do relacionamento, você pode dar algo às pessoas que elas não estão pedindo de você. Quantas mulheres aqui reclamam, e eu não vou falar nome aqui não, eu poderia, mas eu vou manter em sigilo, né, gabinete, eu vou manter em sigilo. Quantas mulheres reclamam dizendo assim: parece que meu marido, não levanta a mão, irmã, parece que meu marido não me ama. E o cara está lá suando a camisa, dando duro, quebrando o osso, e tal, e fazendo, e acontecendo. Só que tem uma coisa, ele não entendeu a função dele dentro desse relacionamento. Então ele está demonstrando amor da maneira que ele gostaria de receber e da maneira que ele entende o amor, não da maneira que ela
está pedindo ser amado. Entendeu? Então, quando você não entende a função, você pode querer ter algo das pessoas que elas nunca vão te dar. E você vai se frustrar, vai ficar decepcionado, você vai ficar entristecido e vai agarrar a amargura como uma alternativa para lidar com esse relacionamento disfuncional. Quando você não entende a natureza do relacionamento, as disfunções começam a aparecer. Você está aí, irmão? Então a maioria das disfunções que eu tive dentro dos relacionamentos ao longo da minha vida foi porque eu violei o entendimento da natureza dos relacionamentos. Eu tentei obter algo das pessoas que elas não tinham para me dar. Que elas não foram projetadas para depositar na minha vida. E talvez você esteja exatamente nesse ponto da vida, se achando uma pessoa sem valor. Não, você só não encontrou ainda alguém que vai dar e depositar na sua vida o que você precisa e o que você necessita. Você está aqui comigo, sim ou não? Você está comigo até aqui, sim ou não? Então, quando eu violei a natureza desse relacionamento, e eu esperava dessas pessoas algo, e elas não tinham esse algo para me dar, eu me machuquei e elas se machucaram. Quando eu dei a elas algo que elas não estavam preparadas, por exemplo, irmão, não é todo mundo que senta à mesa para tomar café comigo. Porque para mim esse negócio é um negócio muito caro. Dado o meu tempo, sentar, parar, olhar olho no olho, prestar o ouvido, dar atenção, dar palavras de conselho, esse negócio para mim é muito caro. Aí eu coloco, às vezes já coloquei pessoas para sentarem na mesa, que elas pegaram as conversas que a gente teve ali na mesa e distribuíram em outras mesas. Não respeitou a mesa. Eu me feri e essas pessoas se feriram. Por quê? Porque eu dei algo a elas que elas não estavam pedindo, e elas não estavam prontas para receber. Você está aí comigo, sim ou não, irmão? Então eu estou te dando essas explicações, porque o meu ponto aqui é o seguinte: se a gente não entende a natureza de um relacionamento, a gente vai ter frustração e disfunção. Diga, frustração e disfunção. E tudo isso no ambiente relacional. Por isso, veja, se a gente não entende o porquê Cristo veio, não entendermos a natureza desse relacionamento que Cristo estabeleceu, vai complicar para nós. Então eu quero te dar mais um exemplo. Você já viu casais? Não levanta a mão, por favor. Por favor. Esse primeiro momento, ele é bem constrangedor. O segundo é pior ainda. Então, quantos aqui já ouviram casais se chamando de pai e mãe? Mãe, vem cá. Irmão, quando eu vejo um cara chamando a mulher dele de mãe, eu quero levá-lo para o gabinete psicológico. Eu quero levá-lo direto para o hospital psiquiátrico. Irmão, tu precisa de medicação. Chamando a mulher de mãe, cruz credo, que nojo, pervertido, imoral. Mãe, vem cá. Que mãe, uma ova, rapaz? Não confunde a natureza desse relacionamento. E o pior é que a mulher age como se fosse a mãe do peão. Você já viu isso? Não levanta a mão, pelo amor de Deus. É só para você entender que quando a pessoa não entende a natureza do relacionamento, ela cria disfunções dentro do próprio relacionamento. Você está aí? Irmão, é ridículo ver o marido chamar a mulher de mãe. Mãe. Aí ela responde lá da cozinha: oi, pai. Meu Deus. Chega a sofrer, irmão. Dá um suador. Só em pensar na disfunção do treco. Meu Deus do céu, não consigo imaginar. Não, nem quero. Poxa, esquece. Vamos seguir a vida. Vamos. Um outro exemplo. Você é pai, irmão. Você não é coleguinha do seu filho. Não desvirtue a sua função dentro desse
relacionamento. Você é pai, você é mãe. Quando não levanta a mão, estou dizendo, irmão, pelo amor de Deus. Mães aqui, depois de darem 2 chineladinhas, umas sentadinhas, começa a chorar junto com a criança. Doeu mais em mim. Que doeu mais em você? Para! Você é mãe. Você teve sua época de chorada e sentada? Você não dá sentada. Deixa que eu dou no Noah. Pode deixar comigo que no Noah eu chicoto. Agora, presta atenção. Se você como pai quer tratar seu filho como coleguinha, não reclama no dia que você descobrir ele drogado. Não reclama no dia que a namorada chegar grávida. Não reclama no dia que a filha chegar embriagada. Porque você foi coleguinha e você não ocupou o papel de mãe e pai. Mãe e pai estão estabelecidos para colocar limites, para dizer não, sem se sentirem culpados. Essa é a sua função. Por que o senhor está gritando, pastor? Não sei. Mas não confunda a natureza desse relacionamento. Seja amigo, mas sobretudo pai. Coleguinha não. Coleguinha não. Você entendeu? Então quando você não entende esse relacionamento, ainda que haja boa intenção, haverá um mau resultado. Vocês entenderam? Quando eu não entendo a natureza e a função do relacionamento, pode haver boa intenção com um mau resultado. E eu acho que muitos dos nossos problemas no nosso relacionamento com Cristo resultam do fato de não entendermos a função de Cristo em nossas vidas. Quando Jesus nos chama de amigos, Ele quer nos colocar dentro de um nível de intimidade. Mas Ele não quer ser tratado como um qualquer dentro desse relacionamento. Ele é Senhor e está estabelecido. Você pode dizer isso para a pessoa do seu lado? Jesus é Senhor. Ele não é seu funcionário. Pode dizer isso aí para a pessoa do seu lado? Ele não é seu capacho. Vai, pode falar. Ele não é seu capacho. Ele não está disponível para fazer o que você quer. E aí, muitos de nós, por confundir isso, associam Cristo principalmente ao papel de conforto. Ele vem me confortar. As palavras dele devem me confortar. Irmão, Chris Vallotton, em seu livro A Escola de Profetas, ele diz assim: quando o assunto era confronto, ninguém estava seguro ao lado de Jesus, porque ele não passava pano para ninguém. Até para a mãe dele ele falou: qual é? Você está apressado por quê? Calma, a coisa não funciona do jeito que você quer, não é? Calma, mulher, tudo tem seu tempo. Você quer colocar a carroça na frente dos boi? Segura a onda. Quando o assunto era confronto, ninguém estava seguro na presença de Jesus. Por quê, pastor? Pergunta. Vai, pergunta. Por quê, irmão? Jesus disse aos seus discípulos, antes de subir: eu vou, e se eu não for, o Consolador, o Confortador não virá. Porque meu papel aqui não é ser confortador e consolador. Meu papel aqui é ser confrontador. Meu papel aqui é confrontar. Meu papel aqui é incomodar. Meu papel aqui é gerar crise. Meu papel aqui é gerar conflito, irmão. Conflito na sua zona de conforto é jogar crise dentro daquilo que você está muito confortável. Querem ver um outro exemplo? Jesus está lá, multiplica o pão. Uau, 5.000. 12 cestos sobram. E aí depois, 7 cestos sobram. E é uma doideira santa. E aí, João, depois dessa palavra gostosa, de multiplicação de pão, e está todo mundo bem confortável, de barriguinha cheia. Aí Jesus olha para aquele povo e diz assim: vocês precisam beber do meu sangue
e comer da minha carne. Opa! Esse discurso aí deixa a gente muito desconfortável. Não é politicamente correto. Não. Tudo bem, a multiplicação dos pães, uma palavrinha gostosa dessa, Jesus tem tudo para você. Amém, irmãos? Agora, Jesus vai te confrontar e vai te incomodar, vai gerar crise, vai tirar tuas coisas, vai te colocar num lugar onde você nunca gostaria de estar. Por quê? Porque o papel de consolador, de confortador, seria do Espírito Santo e não de Jesus. Se eu não entender essa natureza, eu vou banalizar a graça. Eu posso viver no pecado do jeito que eu quiser, porque Jesus vem inaugurar a graça, e aí eu vou viver banalizando a graça. Eu vou viver uma vida medíocre, eu vou viver uma vida de qualquer jeito, porque Jesus sempre terá uma palavrinha de consolo, de conforto para mim. Na minha deprê, no fundo do poço, lá Jesus sempre vai trazer a esperança para mim. Amém, irmãos? É verdade isso, irmãos? Sim, mas Ele fará isso através do Espírito. Mas quando Ele aparece, Ele aparece para confrontar você no seu pecado. Ele aparece para confrontar você na sua zona de conforto. Jesus disse: eu vou, porque vocês não aguentam confronto o tempo inteiro. E depois que eu for, um outro igual a mim virá para trazer consolo. Ele não só vai consolar, ele vai convencer. Ele vai instruí-los na verdade de tudo aquilo que ele ouvia eu e o Pai falarmos. O papel principal do Espírito é conforto. Mas o papel principal de Jesus quando Ele esteve na terra não era conforto, era confronto. E eu sei que você não gosta disso. Essa não é a palavra que tira os aleluia da gente. Mas é importante que você entenda isso. Porque se você entender mal essa natureza pela qual Cristo veio, você não saberá como se achegar a Ele. E pior do que isso, você começará a associar a presença de Deus a conforto e a confronto à ação do diabo. E às vezes, o Senhor me mandou aqui, e essa é a palavra que eu trago do meu coração. Às vezes, quem está te confortando não é Deus, é o diabo. Eu vou dizer de novo. Quem está trazendo conforto não é Deus, é o diabo. E até o final dessa palavra você vai entender o porquê. Porque essa é uma das principais estratégias dele nessa geração. Ele teve a geração que pôs leão atrás do povo. Ele teve uma geração que pôs fornalha para matar o povo. Ele teve uma geração que pôs estacas para fincar o povo. Ele teve uma geração que afogou o povo. Ele teve uma geração que perseguiu o povo. Mas nessa geração ele trabalha gerando conforto para o povo. E o povo acha que esse conforto que ele está gerando está vindo de Deus, e não está. É por isso que muitas vezes estamos culpando o diabo pela obra de Deus. Eu estou muito desconfortável com isso. Só pode ser o diabo. Eu quero te dar uma visão bíblica de que talvez não seja o diabo. Fale isso para a pessoa do seu lado. Talvez não seja o diabo que esteja gerando esse desconforto. Não estou conseguindo dormir, só pode ser do diabo. Eu durante a semana estou pensando o tempo inteiro em entregar minha vida, dedicar minha vida, sair de uma religiosidade, entrar na intimidade do meu chamado para aquele que me chamou, mesmo sem ter insígnia e patente nenhuma. Ele chamou a mim pelo meu nome.
E começa a crescer um incômodo, e eu não me sinto mais confortável bebendo, eu não me sinto mais confortável fumando, eu não me sinto mais confortável com amante, eu não me sinto mais confortável corrompendo, eu não me sinto mais confortável mentindo, eu não me sinto mais confortável enganando. Por quê? É obra do diabo? Não! É Deus. É Deus. Você está aí, irmão? Você está aí? Agora, veja, para entrar no seu chamado, você vai ter que sair da sua zona de conforto. E essa zona de conforto, para alguns, é o próprio conforto. De uma vida boa. Pedro teve que deixar as redes. Aí você diz, Pedro deixou as redes. João deixou o pai e os empregados do pai dentro do barco. Eu não estou dizendo para você deixar a sua profissão. Eu só estou dizendo que quando o assunto é chamado, não é sobre endereço, não é sobre vocação, é sobre uma visão que você recebe de Deus, do que Deus diz que pode fazer com o dom que Ele mesmo te deu. A primeira parte desse sermão, eu quero que você entenda que Jesus chamou Pedro, André, João, Tiago, de dentro do sucesso. Eles não estavam fracassados profissionalmente. A empresa deles não estava falida. O negócio não ia mal. Eles estavam ganhando dinheiro. Jesus os encontrou no trabalho. Essa é a primeira vez que a gente vê Jesus chamando Pedro, Tiago, João e André. Porque tem hora que Jesus chama e eles tiveram uma noite inteira de fracasso, mas esse não foi o primeiro chamado. O primeiro chamado foi no momento em que eles estavam no auge do sucesso da carreira que eles tinham. Jesus chama esses 4 homens de dentro de um sucesso. Um sucesso profissional. Eles estavam indo bem, colocando pão na mesa, cuidando da família. E Jesus diz agora, eu quero pegar essa aptidão de vocês e aplicá-la no reino. Eu quero pegar esse nível de sucesso que vocês tiveram no natural e aplicar no espiritual. Eu vou aplicar a aptidão em uma realidade superior. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, venham, me sigam, que eu vou ampliar a capacidade, vou trazê-los para dentro do chamado. Mas, para que vocês encontrem satisfação nesse chamado, vocês têm que abandonar esse conforto do sucesso. Normalmente queremos os dois. Nós queremos viver o chamado dentro do sucesso que naturalmente já alcançamos. Porque a gente quer viver o chamado sem custo nenhum para nós. Quantos querem ter uma barriga tanquinho assim, aqueles gominhos aparecendo assim? Eu já tenho, eu nem preciso querer. Só não aparece ainda. Mas está aqui por debaixo desses. E sabe, a gente quer emagrecer sem fazer dieta. Queria tanto emagrecer. Fecha a boca. Para de comer aquele doce. Aquela goiabada com queijo. Aquele pastelzinho da feira. Aquele pratão de arroz com feijão. Irmão, quem não gosta aqui de pratão de arroz com feijão? Olha, com bife a cavalo, um bife que vem montado. Uau! Sabe, irmãos?
A maioria de nós quer o chamado sem o desconforto do chamado. A gente quer viver o chamado dentro da vida medíocre que a gente tinha antes do chamado. A gente quer viver o chamado do nosso jeito e não do jeito daquele que nos chamou para o chamado. Mas para entrar no chamado, isso significa que você tem que sair da sua zona de conforto. E para alguns, a zona de conforto é o bom salário. Para alguns, a zona de conforto, irmãos, é os contratos milionários. Para alguns, a zona de conforto é a fama que esse mundo pode dar. Para alguns, é o dinheiro que eles podem obter. Por isso, quando Jesus chama Pedro, Tiago, João, André, chama-os de dentro do sucesso e diz assim: venham, não há contrato, venham, não há nenhuma segurança, apenas venham. Parece algo que ele falou para alguém no Antigo Testamento. Abraão, você já está bem, cara, aí, em Ur dos Caldeus, você é um cara milionário, hein? Mas eu quero que você deixe a casa de seus parentes e vá para a terra. Que terra, Deus? Vai. E no caminho a gente conversa. Hã? Qual a segurança que eu tenho no próximo passo? Dê o próximo passo. Mas eu estou bem aqui. Pois é, tem muita gente que está bem na vida que está levando, mas não está dentro do seu chamado. Irmão, isso é muito, meu Deus do céu. Eu não estou dizendo para você abandonar a carreira, eu estou dizendo para você entrar no seu chamado. E eu ouvi hoje de manhã alguém dizer assim: eu no meu trabalho não posso falar da minha religião. Verdade, você não pode falar da religião, mas Deus não é sua religião. Deus é seu Deus, Deus é o seu Senhor, Deus é o seu provedor, Deus é o seu Yahvé, Shaddai, Adonai, Elohim, Jireh. Deus não é a sua religião. Não fale da sua religião, fale do seu Deus. Mas eu estou muito confortável, com o risco de perder o emprego. Eu estava com uma fonte de renda na vida. Eu tinha apenas um emprego. A igreja estava na pior crise, no pior momento. No fundo, o Elci sabe disso. Além da minha família e de alguns que estão próximos, só tinha uma fonte de renda, uma universidade que eu dava aula. E de repente, orando, eu disse: Deus, o que o Senhor quer de mim? Para eu ir num novo nível no Senhor. Eu não quero fazer esse propósito para receber a casa nova, ainda que isso não tenha nenhum problema. Eu não quero fazer um propósito para receber um carro novo, não há nenhum problema nisso. Eu quero fazer um propósito para entrar num novo nível no Senhor. E ele falou: anda descalço. Anda descalço. 40 dias. No primeiro dia do propósito, eu chego na universidade para dar aula. As pessoas me veem descalço, me chamam na direção, no recurso humano. Eu digo: professor, que doideira é essa? Eu falo: isso aqui é um propósito meu e Deus. Professor, quanto tempo esse negócio? 40 dias. Em qual dia você está? No primeiro. Falta ainda 39. Falta 39. Professor, o senhor precisa calçar o sapato, ou o senhor vai perder o emprego. Eu falei: onde é que eu assino a demissão? Assim, a queima-roupa. Eu não pensei. E você acha que o testemunho termina dizendo: eles me promoveram? Não, eles me demitiram. Mas foi o momento que o céu abriu as janelas e os recursos maiores, superiores, não apenas 6 vezes mais de um salário que eu recebia, várias vezes mais, e eu creio que não acabará enquanto me mantiver dentro do meu chamado, porque aquele que chama, paga a conta. Eu posso perder meu emprego. Teve dias de nós comermos arroz lá em casa. Arroz. Não tinha nem sardinha. E nem os olhudos. Eu me lembro de um dia sair de um culto à noite. Depois disso, irmãos. Ali numa semana de indecisão. E eu no meu coração falei: Deus, só podia fazer isso com um monte de crente que eu conheço. Comigo não.
Eu estou te obedecendo. Quem já não orou desse jeito aqui? Levanta a mão. Agora pode levantar a mão. Quem já não orou desse jeito? Hã? No meio da doença, dizendo, Senhor, o Senhor podia dar a doença para aquela pessoa lá. Quando já orar, não, fala sério, irmão. Levanta a mão para não me sentir sozinho aqui como pecador. Pelo amor de Deus. Obrigado pela sua hipocrisia. Muito obrigado. Seja bem-vindo. E eu saí lá do Caixotinho. Eu passei lá no Sem Religião. Eu passei lá no Sem Religião. A Lia falou, nós precisamos comprar alguma coisa para comer hoje à noite. Mano, não tinha R$1. Só tinha gasolina no tanque do carro. E eu fui lá no Sem Religião. Falei, amigo, eu sou pastor naquela igreja ali atrás do Branca. E eu não estou nos meus melhores momentos, não. Mas se você quiser, eu deixo o documento do carro. Me comprometendo, se você me vender fiado, assim que o dinheiro entrar, e vir pagar isso aqui. Ele olhou para mim e disse, não. Ele disse, não. E tinha um cara atrás de mim, segurando uma cerveja. E o cara disse, você não vai vender para ele? Aí o cara falou, não. O cara da cerveja colocou a cerveja e disse assim, minha mãe era da igreja. Ela sempre queria que eu fosse na igreja. Mas eu nunca fui. Para honrar a memória da minha mãe, eu vou abençoar. O que o senhor precisa? Eu vou pagar. Eu vou pagar. Pode ir pegar o que você quiser. Sabe, Deus não te chama para fazer algo fora da sua competência. Deus está te chamando para fazer algo fora do seu conforto. Obrigado, pastor, essa é a palavra que eu precisava. Por isso Jesus aparece dizendo, o reino está próximo, arrependam-se. E esse arrependimento não é se sentir mal consigo mesmo, pelo que deu errado na sua vida, pelo que você fez de errado. Esse arrependimento que Jesus começa a anunciar é mudança de mente. Porque para alguns, o conforto simboliza o sucesso, a vida tranquila que você está levando. Você não precisa se atribular cuidando de gente, indo visitar a gente no hospital, gente que morre de madrugada, vai lá e é só você e aquela família, e fica aquele silêncio constrangedor, você não sabe o que falar, não sabe o que fazer, não sabe se abraça, se chora junto, se ri, se conta piada. Quando já não viveram isso aqui, irmão, dentro de um funeral? Você não sabe se abraça, se conta. Irmão, vem cá, deixa eu contar uma piada, você conhece ou não? Deus não está te chamando para fazer algo fora da sua competência, acredite nisso. Deus está te chamando para fazer algo fora do seu conforto. Fora do seu conforto, mude a mente. Jesus olha para eles e diz, eu poderia usá-los aqui no Mar da Galileia, muita coisa vai acontecer aqui no Mar da Galileia. Eu poderia usá-los aqui mesmo, no bairro de vocês. Eu poderia usá-los aqui mesmo. Mas vocês estão muito confortáveis. E eu quero usar a competência de vocês fora do conforto de vocês. Sabe, irmãos? Jesus estava chamando aqueles homens para andar pela fé. E o inimigo da fé não é o medo. O inimigo da fé é a familiaridade. O medo muitas vezes é amigo da fé, porque ela te coloca de joelho diante daquele que pode te dar todas as coisas. O medo diz, ou você depende dele, do Senhor, ou você está arruinado. Mudamos de prédio do Caixotinho para cá,
o comprometimento do orçamento era 85% do orçamento, irmão. E aí ainda tinha água, tinha luz, tinha reforma, tinha pintura, tinha as coisas que deveriam ser feitas. 85% do orçamento quando nós mudamos de prédio. Alguns disseram, eu estou fora da diretoria, eu não quero entrar nessa furada, eu não quero entrar nessa fria. Saíram da diretoria, saíram da igreja. E eu disse, é o meu salário que está comprometido, então vamos. Eu tenho ouvido a voz dele, nós estamos muito confortáveis aqui. Já não há mais para onde crescer, a gente pode ficar com esse grupo, ou pode alcançar uma outra multidão. E mudamos. E de repente, o orçamento fez bum, cresceu, apareceu recurso, porque quando Deus aponta, Ele paga a conta. Eu creio nisso, irmão. Muda a mentalidade. Agora, mudamos. Em novembro de 2019. Em março de 2020. O que acontece em março de 2020? O que acontece em março de 2020? Eu me lembro no dia em que Ulisses Maia decreta lockdown. Pá. Nada de culto, nada de nada, nada. Quantos aqui lavavam o que comprava no mercado? Não levanta a mão. Com medo do vírus. Ia para o mercado quase que como um Robocop. De tanta proteção. Chegava em casa, na torneira do lado de fora, lavava tudo. Estragava um monte de produto, porque entrava água nos trecos e estragava. Nem vou dizer que lá em casa fizemos, porque lá em casa nós não fazemos isso. Até hoje. Veja. Uau! Deus chamou. Pandemia, fecha tudo. E a gente não estava preparado para transmitir culto online. Flávio, você lembra como a gente começou? Você lembra, Flávio? O Daniel tem uma foto. Mostrou esses dias aí para nós. Como a gente começou. Tudo improvisado. No primeiro culto, o nosso levita põe um violão, puf, cai no chão. Ao vivo, irmão. Boa noite! Plá, plá, cai tudo. Meu Deus. Perdemos um monte de gente, já não tinha ninguém. Foi embora. Por um momento o medo quis dominar a gente. Por um momento. Mas eu confesso para você que foi esse medo que nos colocou de joelhos diante de Jeová Jireh. E o dinheiro não faltou. Não atrasamos um aluguel, não deixamos de pagar uma conta, crescemos na pandemia, para a glória do Senhor. Muitos lugares diminuíram, alguns fecharam, mas apacentar cresceu, batizou, avançou, prosperou. Aleluia! Porque o medo não é inimigo da fé. Veja. Tá bom de falar do sucesso, né? Vamos falar do que é disfuncional. Porque Jesus não para aí. E a primeira cidade que aqueles recém-chamados vão viver o chamado é Cafarnaum. Fala. Cafarnaum. Vamos ao texto, por favor. Verso 21. E aí, eu entro no meu segundo ponto e já vou concluir. Eu não disse que é agora.
verso 21. Eles foram para Cafarnaum. E logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados. Hashtag que palavra, hashtag que mensagem, hashtag uau! Todos ficavam maravilhados com seu ensino, porque ele ensinava como alguém que tem autoridade, e não como aqueles caras que ficam citando outros gurus, outros coaches, outros, mas como alguém que vivia o que falava, e que estava disposto a viver aquilo que tinha acabado de falar. Justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Sabe o que me impressiona nesse texto? É que o diabo entende a natureza do relacionamento no reino do Espírito. Ele sabe quem manda. E tem um monte de crente que não sabe quem manda aqui na vida dele. Tem um monte de crente que não sabe quem Jesus é para ele. Até o diabo sabe quem é Jesus. Fala isso aí para o cara do seu lado, para a pessoa do seu lado. Estou acostumado a ministrar aqui no IES, né? Fala aí para o irmão do seu lado, para a irmã do seu lado. Até o diabo sabe quem é Jesus, irmão. O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Cale-se! Sabia que alguns iam pular da cadeira. Vigia aí, irmão. Decantou. Cale-se e saia. Vamos lá? Cale-se e saia. Vamos lá? Aleluia. Não fala dele, porque alguém que está do seu lado aí pode entortar a boca. Vai devagar. Vigia. Repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: o que é isto? Sabe? Por que eu estou lendo essa segunda parte agora, nesse momento? Porque aqueles que saíram do conforto, do sucesso, eles vão para Cafarnaum, Igor. Sabe o que significa Cafarnaum, Jean? Aldeia do edredom, vila do conforto. Você está aí? Você está aí? O que significa Cafarnaum? Vila do edredom. Vou nada para vigília. Café da manhã? Eu trabalho a semana inteirinha pro diabo acordando cedo. Não vou ter que acordar cedo para Deus. Não olha para o irmão do lado, vai constrangê-lo. Vai deixá-lo disfuncional. É capaz dele. Já trabalha a semana inteira. Não vou acordar cedo no domingo. Domingo é meu, my precious. Não entorta a boca, não. Esse eu conheço. Na vila do conforto, tinha alguém confortável com possessão demoníaca.
Porque tudo nos indica no texto que esse cara não era um visitante. Ele era um membro da sinagoga. E sabe meu segundo ponto? É que a gente vive confortável demais com aquilo que é disfuncional na nossa vida. A gente está na aldeia do edredom, cheio de demônio. Na vila do conforto, acomodado em pensamentos demoníacos, em emoções diabólicas e práticas endemoniadas. Sabe o que me impressiona? É que semana após semana, esse cara ia na igreja, ia na sinagoga, semana após semana, lá estava ele, na sinagoga. Não olha para o lado, mas talvez o cara é uma pessoa que esteja aí do seu lado. Eu nem quero que isso aconteça aqui. Eu nem orei para que isso acontecesse. Mas talvez esteja debaixo de uma estratégia do diabo, confortável demais com aquilo que é disfuncional na sua vida. Você está aí? Amém. Veja, Jesus cresceu em Nazaré, mas estabelece Cafarnaum como a base do seu ministério terreno. Em Cafarnaum ele realiza 22 milagres. É a partir de Cafarnaum que ele se lança nas outras aldeias, nas outras vilas. E ele pega 4 chamados recém-convertidos, saídos do seu melhor momento profissional, e os leva para um sábado onde há muito tempo alguém que seria chamado para dentro do seu chamado, para fora da sua disfunção. Se no meu primeiro ponto eu disse que para entrar no seu chamado você tem que sair do seu conforto, no meu segundo ponto, para entrar no seu chamado você tem que abandonar a sua disfunção. Veja, aquele homem estava na sinagoga, fazia parte da sinagoga. Ele não estava lá visitando, ele não estava num culto de Natal, ele não estava num culto extra, ele não estava ali como um mero visitante. Mas quando Jesus apareceu, algo disfuncional teve que se manifestar para ser quebrado. Quando Jesus aparece, algo disfuncional que vivia acomodado dentro daquele homem, e ele estava muito confortável com aquilo que era disfuncional, se manifesta. Sabe o que Jesus me mandou dizer hoje aqui? Ele está aqui, portanto nada que é disfuncional na sua vida vai se manter velado, escondido. Ele vai trazer à tona, vai manifestar. E para que vai manifestar? Para sair e abandonar a sua vida, não para te envergonhar, mas para que você entre no seu chamado, cumpra a vontade que é boa, agradável e perfeita de Deus. Quantos querem se levantar e dizer, saia? E alguns precisam, saia de mim. Não é saia dele, é sai de mim. Sai de mim. Eu estou muito confortável com esse espírito mal aqui. Eu estou muito confortável com essa pornografia. Eu estou muito confortável com essa cachaçinha social. Eu estou muito confortável com essa festinha São João para Cristo. Estou muito confortável em pintar o dentinho do meu filho e mandar ele para a festinha de São João. Está aqui, ó. Chamei a diretora, falei assim, meu filho não vai fazer uma redação, não vai escrever uma linha, não vai fazer nada que diz respeito ao fato dele não poder dançar. E por que ele não pode dançar? A religião dele não é religião. E se você falar isso de novo, você vai ver se manifestar algo disfuncional.
não vai escrever uma linha, não vai fazer nenhum trabalho. Porque se quer pôr trabalho, os que dançam e os que não dançam vão ter que fazer o mesmo trabalho. Agora, por que os que não dançam têm que fazer trabalho que enquanto os que estão dançando vão ficar de boa? Fui lá ou não fui? Nenhum nem outro. Ah, mas isso... Não venha com discurso. Eu que estou entrando na sua mente agora. Não na minha, na sua. Isso é só um discurso para tentar me convencer e você sabe que não vai. Não vou escrever uma linha, não vou fazer um trabalho. Se você quiser fazer trabalho, todo mundo vai ter que fazer, então eles vão se submeter. Agora, se eles tiverem que fazer um trabalho, porque não estão lá, olha a cobra! Aqui ninguém olha a cobra, aqui a gente esmaga a cobra. Aqui a gente não pula fogueira, aqui a gente é a própria fogueira. Ah! Vai ter que sair, diz aí bem alto, vai ter que sair espírito maligno, vai ter que sair da minha casa, vai ter que sair da minha mente, vai ter que sair das minhas emoções, vai ter que sair do meu casamento, vai ter que sair das minhas aptidões, vai ter que sair dos meus desejos sexuais, vai ter que sair da minha vida. Me ajuda aí a apresentar, diga, vai ter que sair. E Jesus confronta, porque enquanto não é confrontado, vai ficar acomodado. Jesus confronta, sai. E sabe, a gente quer uma obra de Deus assim bonita. Mas não é nada bonita a obra de Deus aqui nesse texto. O cara cai estribuchando, irmão. Ah! Porque a gente quer assim no culto, tecladinho tocando. Uma palavra. Amigo, Jesus te ama. Uau. Aí de repente Jesus começa a ensinar e o bichão lá, sai dele! E o bicho quer encontrar força para peitar. Eu vou sair, mas vou protestar. Eu vou sair, mas eu vou deixar meu protesto. Vou jogar o peão no chão e vou sair gritando. Ah! Que saia gritando. Mas só tem uma alternativa. É sair ou sair. Ponto final. Uau. Não vou terminar essa palavra, vai. Tem mais coisa para falar e eu não quero perder isso aqui, não. Você pode se colocar em pé? Sabe? Eu sei que ninguém ama o diabo aqui, não, irmão. Conscientemente, não. Fala isso para a pessoa do seu lado, eu sei que você não ama o diabo. Diz de novo para outra pessoa, eu sei que você não ama o diabo. Mas entre amá-lo e abrigá-lo são coisas diferentes. Há quem o abrigue sem amá-lo. Há quem esteja confortável com a estratégia dele. Você está aí? Você está aí ou não? Está aí de verdade? Olha aqui para mim. Nós não amamos o diabo. Portanto, nós não amamos nossas disfunções. Mas pastor, por que a gente vive confortável às vezes? Porque a gente ama como as disfunções nos fazem sentir. Na psicologia nós estudamos um elemento chamado fármacon. Fármacon, uma palavra grega, para dizer assim, amamos aquilo que nos mata, porque nos alivia momentaneamente. É
É por essa via, e eu não tenho tempo para explicar a teoria dessa abordagem psicológica, mas é por essa via que se explica, quem sabe que quem está fumando está se matando. Você sabe ou não sabe? Sim ou não? Sabe. Então não adianta usar o discurso, você vai morrer! Quem disse que eu não sei? Claro que eu sei que eu vou morrer, ué. Isso aí vai te matar. Claro que eu sei. Mas o que vai me matar me alivia momentaneamente. Então nós não amamos a disfunção. Nós amamos como a disfunção nos faz sentir naquele momento. E sabe, hoje, o diabo não vai mandar leões. O diabo não vai mandar soldados para flecharem você. O diabo não vai mandar governos, ainda que tente tirar a sua vida, para você abandonar a sua fé. O diabo está dando comando para seus demônios no inferno. Trabalhem para que eles se sintam confortáveis o suficiente, a ponto de que aquilo que é problemático passe a ser normal na vida deles. Foi problemático o primeiro divórcio, quase morri. Mas do segundo em diante eu vi que não morre. O diabo está trabalhando no inferno, dizendo para seus demônios: trabalhem para deixá-los confortáveis, abraçados com amargura. Porque se o diabo te convencer de um conforto disfuncional, ele impedirá que você viva o seu chamado, e você morrerá abraçado a um conforto que não veio de Deus, veio do diabo.